Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque eu não sei de fato qual é o horário que vocês vão assistir, não é mesmo? Então, meu nome é Elizabeth de Araújo Souza e o tema que eu vou falar para vocês é sobre a responsabilidade civil no direito ambiental. Então, o primeiro texto é o de Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin. Ele é ministro do Superior Tribunal de Justiça. Então, inicialmente, ele explica que o dano ambiental é um dos grandes desafios jurídicos na transição de milênios, porque era o próprio poder judiciário que encorajava o indivíduo a usar a propriedade da forma mais desinibida. Depois, nós temos que ele trata a responsabilidade civil pelo dano ambiental, que vai do esquecimento ao reaparecimento. Como foi que essa responsabilidade civil ela foi construída dessa forma? Então, durante a década de 70 e boa parte dos anos 80, houve um período de surgimento e consolidação do direito ambiental. E a responsabilidade civil, que era um poderoso instrumento de intervenção do direito na sociedade, foi tratado com desprezo. Então, ele foi um objeto de certo desprezo acadêmico e legislativo e não foi utilizado neste primeiro momento, porque a responsabilidade civil, da forma como ela veio tradicional, ela não poderia agregar muita proteção ao meio ambiente, porque ela foi projetada para funcionar no cenário com uma ou poucas vítimas, regulando o relacionamento indivíduo-indivíduo e não indivíduo e natureza. E também ela não conseguia mesmo trazer utilidade à tutela do meio ambiente. Então, da mesma forma que nós podemos localizar as falhas da responsabilidade civil tradicional para a tutela do meio ambiente, nós podemos também identificar as formas, eh, as razões por trás da redescoberta deste campo. Quais são essas razões? A transformação do ambiente em um recurso infinito para um recurso escasso, crítico, a percepção de que a intervenção solitária do Estado não daria conta, precisava sim de uma proteção maior, a compreensão de que, por melhor que seja a prevenção e a precaução, os danos vão ocorrer de alguma forma, então precisa de uma proteção nesse sentido para atingir realmente quem fez esse dano. O caráter contraditório que o Estado passava, dizendo que não, vai ter uma sanção, vai ter uma sanção penal e administrativa, mas não atinge o bolso, porque é uma das formas que a responsabilidade civil ela consegue, ela consegue, ela consegue atuar, é justamente atuando, ela, ela consegue atuar realmente atuando. O caráter contraditório da mensagem enviada pelo ordenamento ao mercado, colocando sua armada sancionatória, penal e administrativa, falando não, o Estado tem uma sanção penal, ele tem uma sanção administrativa, mas isenta o, o agente de pagar, isenta o seu bolso, né? O surgimento de novos direitos subjetivos e constitucionalizados também ajudou na redescoberta da responsabilidade civil e uma maior sensibilidade do direito para com a posição de vítima, que foi fundamental para a redescoberta deste instituto. Depois disso, o autor ele fala sobre a plasticidade e complementariedade da responsabilidade civil no domínio ambiental. O que é que isso quer dizer? Ele está falando que a responsabilidade civil, como ser humano, é plástica, é adaptável e saiu das amarras da teoria ortodoxa e conseguiu se adaptar ao direito ambiental. E ele aponta a necessidade de um regime especial para a responsabilidade civil pelo dano ambiental. O que é que isso quer dizer? Ele mostra que o dano ambiental não é qualquer dano.
Eu trouxe aqui um quadro, eu não sei se ele no computador dá para ver, porque assim, a responsabilidade civil, ela tem, ela tem um retrato quadrangular. O que é que isso quer dizer? Temos o dano, não, acho que está inverso. São esses quatro: o dano, o nexo causal, a vítima e o causador. São esses quatro: o dano, o nexo causal, a vítima e o causador. Quando nós vamos para o direito ambiental, a responsabilidade civil ambiental, todos esses elementos se tornam diferentes. Por quê? O dano. O dano ambiental, ele tem um espaçamento grande no tempo, não atinge só aquelas pessoas diretas, atinge uma sociedade, atinge gerações futuras. O nexo causal também é um nexo causal complexo, um rio poluído. Quem foi exatamente que poluiu? Quais foram as empresas que interferiram para aquilo? Outra coisa, o causador. Às vezes o agente ele é anônimo, ou são vários agentes juntos. Como é que resolve isso? Outra coisa, a vítima. A vítima, geralmente no dano ambiental, o autor mostra que não é uma dobradinha autor-vítima bem delimitado direitinho. A vítima é uma sociedade, é uma comunidade ribeirinha. Então, são complexidades próprias da responsabilidade civil ambiental, que não compete às outras áreas, os outros danos administrativos. Ela também fala da objetivação da responsabilidade civil, e essa objetivação ela é muito interessante porque, cumulado com a Constituição e com as outras legislações que vão ser anexadas ao sistema de proteção ao meio ambiente, nós chegamos na responsabilidade civil baseada no risco integral. Eu vou frisar isso bem, porque é um tema que nós estudamos em direito administrativo. A responsabilidade civil baseada no risco integral. O que é que isso significa? Isso significa que não vai se aplicar nenhum excludente de ilicitude. Caso fortuito, culpa da vítima, nada. O dano ambiental, ele está no mesmo patamar do dano nuclear. Houve algumas omissões do legislador em relação ao dano ambiental, em relação ao dano nuclear, nós temos que ambos são abarcados pela teoria do risco integral. Então, basta, portanto, a prova da ação ou prova da omissão do réu, do dano e do nexo de causalidade e pronto. Exclui-se a discussão do dolo e muito menos da exclusão de ilicitude. Só precisa, então, de 3 elementos. Cadê? Só precisa do dano, do nexo de causalidade e da ação. Não, peraí. Pronto. Não vai entrar na discussão a culpa. Então, supera-se a discussão que nós vimos no início da evolução da responsabilidade civil. No direito ambiental, exclui-se a culpa. Então, já o segundo texto, ele é um texto, o nome dele é Responsabilidade Civil e Sustentabilidade, Normatividade em Prol do Meio Ambiente, de Ana Cláudia Correia Amaral e Pedro Henrique Risseto. Então, o objetivo deste artigo, na verdade, é analisar o caráter indissociável da responsabilidade civil e da sustentabilidade a partir dos novos paradigmas do ressarcimento.
Então, o que é que o texto ele quer de fato mostrar? Ele demonstra que a função ressarcitória, ela não contempla a proteção ao meio ambiente. Esse é o objetivo principal do texto, que a função ressarcitória ele não contempla o meio ambiente. Então, como é que o autor ele explica isso? Ele trata que o dano ambiental ele deve ser ampliado. Ampliação de leques dos danos ressarcíveis diretamente resultante da multiplicação dos direitos da personalidade, permitiu que a responsabilidade civil se imiscuísse nos mais variados meandros da sociedade, trazendo um instrumento poderoso para fazer da reparação moral muito mais do que uma mera restituição. Então, cada dano ele se torna uma pedra fundamental de um edifício maior, que obraria para a punição do ofensor e a prevenção do ilícito. Então, o dano, o dano ele foi tendo evolução, ele trata a mesma linha evolutiva do texto anterior, saindo do processo de culpa, volta a cena da punição, da vitimização, e ele mostra o seguinte, que os tribunais estadunidenses, ao levar a apuração do quanto débito, ou seja, ao apurar o dano, trouxe elementos importantes para a responsabilidade civil ambiental. A reprovabilidade da conduta lesiva, observando a função punitiva e dissuasória, a condição econômica do agente, a conduta das partes no processo, a aplicação da indenização punitiva, somente não é suficiente a verba compensatória para a punição do réu. Basicamente, o que é que tudo isso quer dizer? Não basta que o réu ele pague. É necessário analisar uma indenização extrapatrimonial. É necessário perceber a gravidade da culpa, a repercussão social do dano, a reprovabilidade da conduta e as condições socioeconômicas dos envolvidos. É isso que deve ser avaliado na responsabilidade civil no dano, não puramente o aspecto econômico dele. E o caso prático que eu escolhi foi justamente retirado do Jurisprudência em Teses, de 22 de fevereiro de 2019, do STJ. Esse Jurisprudência em Tese, ele resume as teses que foram utilizadas no STJ sobre aquele tema, responsabilidade por dano ambiental no nosso caso. Como o primeiro autor ele mostra, a dificuldade da responsabilização objetiva se consta na prova. Um ponto interessante que eu me esqueci de falar no primeiro texto é justamente isso. Ele fala que a responsabilização civil ambiental ela precisa de uma normatividade única, porque um dos motivos é justamente que não pode demorar. Ah, não adianta o Estado ele conferir uma responsabilização objetiva se o próprio direito processual ele não facilita, se o processo ele demora, se aquelas pessoas que sofreram dano, elas não conseguem ser ressarcidas. Então, isso entra nessa questão do direito mais processual. Como é que prova, de fato, esse nexo causal entre entre a vítima e o agente poluidor? Então, deixa eu me falar sobre o panorama prático desse caso, não é? Foi um ribeirinho no município de Barcarena, não é coronavírus, é realmente de tanto falar. Foi nas águas do rio Pará, então ele contesta que esse rio ele estava contaminado e isso afetou ele no preparo de alimentos, nas plantações, irrigações, e como era ribeirinho, aquilo era intrínseco à sua própria vida, e ele pleiteia justamente essa indenização pela responsabilização
civil ambiental em face dos poluidores. Na primeira instância e na segunda instância, foi identificado que houve sim um dano ambiental, porque, novamente, não precisa de culpa, foi identificado o dano e o nexo de causalidade. Só que no STJ é interessante que eles desconsideraram esse dano, informando que, na verdade, houve um dano pessoal em face daquele ribeirinho. E analisando aos autos, eles mostram que não teve laudo pericial, não teve prontuário médico que afirmasse que ele, a pessoa dele, sofreu com aquela poluição. Então, não havia mais o pleito indenizatório do apelante. Então, esse caso ele me trouxe bastantes inquietações, porque o que realmente faltou, sabe? O direito processual, ele trava justamente a responsabilização civil ambiental, ele é como se fosse um empecilho, porque pelo que eu li na decisão, há de fato um dano ambiental, mas a questão probante foi fundamental para a denegação. Então surge o que o primeiro autor ele deixa bem claro. A responsabilização civil ambiental, ela precisa evoluir, sim, mas outros institutos jurídicos precisam evoluir junto com ela, porque senão não adianta, a pessoa vai simplesmente não ter o seu bem jurídico da vida, o seu desejo que a motivou a pleitear no judiciário, ela não vai ser atendida. Então, de nada vai adiantar a evolução da responsabilidade civil ambiental sem evolução de outros institutos.